Hola, hoy vamos a hablar de la rutina diaria, vamos a aprender cómo hablar del horario, de las horas, vamos a aprender qué más, las estaciones del año, muchas cosas. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Entonces, para empezar, como siempre, voy a leer el texto, presta atención y luego vuelvo con la explicación y la repetición para practicar la pronunciación. Bien. Empecemos. Hoy estoy acá para hablar un poco de mi rutina. Por la mañana me despierto generalmente a las 7:30, me levanto a las 8 menos cuarto y me preparo el desayuno. Cuando tengo tiempo, leo el periódico o navego por la red mientras tomo el desayuno. También, si es posible, hago la lista de lo que tengo que comprar, pues después del trabajo siempre paso por el supermercado. A las 8:05 me visto, me cepillo los dientes y suelo salir para trabajar a las 8:20. La empresa queda a 10 minutos de mi casa, entonces a las 8:30 ya estoy allá. Trabajo hasta las 12 y tengo una pausa de 1 hora para comer. Después del almuerzo vuelvo a trabajar a la 1 de la tarde y termino a las 6. Como ya dije, después de marcharme del sitio de trabajo, voy al supermercado y luego finalmente llego a mi casa a las 7 menos 10. Como algo y después voy a caminar en verano porque todavía está claro y no es peligroso. En invierno, después de llegar del trabajo, ya ceno, me ducho, llamo a mi madre por teléfono 2 veces por semana, lavo la ropa sucia, saco la basura, veo alguna película y después me voy a dormir a las 10. El día siguiente, cuando me despierto, empieza todo de nuevo. Bien, vamos a ver entonces qué significa todo en este texto. Hoje estou aqui para falar um pouco da minha rotina. Muito importante. Já deixo a dica, se eu ainda não falei. Não se usa antes de possessivo, tá? Artigo definido. Artigo em geral. Então, eu não vou falar, por exemplo, em português eu digo da minha rotina. O da seria de lá, mas eu não uso de lá, né? Do meu amigo, o do é del, né? De mais el, del mi amigo. Mas não, eu não uso artigo. Então, eu só digo de minha rotina, de minha amiga, de mi madre, de tu madre, de nuestra madre, de nuestro coche, de vuestro colegio. Não se usa artigo antes de nome de possessivo, ok? Por la mañana, né, pela manhã, eu acordo, me despierto, e aí a gente vai ver várias funções, coisas que a gente faz no dia a dia nesta aula, tá? E também a gente vai ver já uns verbos irregulares do presente e tudo mais. Espera um ratito que vamos ver todo. Generalmente a las 7:30. Pela manhã eu acordo, né? Geralmente às 7:30. Então a gente depois vai ver certinho como falar as horas e tudo mais. Me levanto às 7:45, aí eles falam 8 menos cuarto, é 8 menos um quarto de hora, já vamos entender melhor sobre isso. E me preparo o desayuno, né? Aqui tá dizendo, eu preparo o café da manhã pra mim. Então eles dizem me preparo. Usa o pronome reflexivo, preparo pra mim mesmo, como se fosse, né? Então, a gente vai ver também esses pronomes hoje. Muitas coisas, como sempre, vamos ver hoje, né? Em cada aula, né, vemos muitas coisas. Quando eu tenho tempo, eu leio o jornal ou navego pela internet, né? Uso a internet enquanto tomo o café da manhã. Desayuno, desayuno, depende da pronunciação que te gusta mais, ¿sí? Também, se é possível, faço a lista, a lista do que eu tenho que comprar, pois depois do trabalho sempre passo pelo supermercado, por el supermercado. Às 8:05, a las 8:05, me visto. Aqui poderia ser só cepillo mis dientes, né? Ou lavo mis dientes, mas eles normalmente usam no reflexivo, tá? É como se fosse eu me escovo os dentes, né? Como sendo para mim mesmo estando falando dos dentes. E isso aqui tudo a gente vai ver, tá? Essas atividades da rotina e tudo mais. Então, escovo os dentes e costumo sair para trabalhar às 8:20. A empresa fica a 10 minutos da minha casa, então às 8:30 eu já estou lá.
Trabalho até as 12, hasta las 12 ou hasta el mediodía, né? Vamos ver depois essas opções também. E tenho uma pausa de 1 hora para comer. E tenho uma pausa, um intervalo, né, de 1 hora para comer. Depois do almoço, eu volto a trabalhar à 1 da tarde, à 1 da tarde, e aí normalmente, na hora de falar, que eu tô botando do jeito que eles falam, né, e muitas vezes até de escrever, eles vão usar as horas, até, o relógio até 12, né, isso a gente já vai ver. E não, por exemplo, às 13 horas, como nós poderíamos dizer em português, certo? E eu termino às 6. Então, normalmente, às 6, às 6 da tarde, às 6 da noite, em vez de dizer às 18 horas, né, por exemplo. Como eu já disse, depois de ir embora do meu local de trabalho, né, do local de trabalho, vou ao supermercado e logo finalmente chego à minha casa às 6h50, 7 menos 10. Como algo e depois vou caminhar no verão. Aqui eu tenho um exemplo das estações, coisa que a gente vai ver também. Tem alguns verbos irregulares aqui no meio também, que a gente vai ver a conjugação, enfim. Então, eu como algo e depois vou caminhar no verão, porque ainda está claro e não é perigoso. Aí você vai me perguntar, é em verão? Por que não é en el verano, tipo no verão? Porque normalmente quando eles falam da estação em geral, eles usam en verano, en invierno, en otoño, desse jeito, diferente do português. Se eu quiser especificar, tipo, no outono do ano tal, é um específico, aí sim eles botam en el verano de 1864, não sei, ok? En invierno, né, no inverno, depois de chegar do trabalho, eu já janto, me ducho, né, me lavo, tomo banho. Aqui muitos pronomes reflexivos que vamos ver, né? Ligo para minha mãe por telefone 2 vezes por semana. Vamos falar de frequência também, né? 2 vezes por semana, 2 vezes a la semana, poderia ser também. Lavo a roupa suja, tiro o lixo, vejo algum filme e depois vou dormir às 10 horas. Poderia ser e depois me acuesto, me voy a acostar, né? Que é acostar-se, é tipo ir deitar, né? Ir acostar-se, enfim, ir deitar. A las 10 seriam as 22 horas, né? As 22 horas. Mas aí normalmente eles usam o relógio de 12 horas. Se a pessoa é alguma situação que ela não vai entender, é de manhã, é de noite, é de tarde, o que é, aí eles especificam, por exemplo, usando de la tarde, de la noite, enfim. No dia seguinte, e aí normalmente quando é dias, né, seja tipo dias da semana, lunes, martes, miércoles, enfim, ou só falando dia, ou enfim, eles costumam dizer o dia seguinte, não no dia seguinte, não é en el día siguiente. Quando eu acordo, começa tudo de novo. Bien! Claro, aqui tem várias palavrinhas, várias coisas, algumas que a gente já viu, algumas que a gente não viu, umas que nós vamos ver hoje nessa aula, mas já vai pegando, qualquer coisa anota a tradução do que tu não sabes, se tiver alguma dúvida já pergunta, porque tem coisas, situações, assim, dicas que eu vou dando só nesses textinhos, que já vai pegando as dicas e a forma como é escrita, como é falado e tudo mais. Então, os textinhos e diálogos das aulas são muito úteis. E, claro, não podemos nos esquecer da parte mais legal, que é a repetição para tu praticares a tua pronúncia. Entonces, ahora voy a leer cada parte de nuevo. Si la frase es muy larga, leo parte por parte y tú tienes que repetir cada parte después de mí para practicar la pronunciación. Vamos a empezar. Repite después de mí. Hoy estoy acá para hablar un poco de mi rutina. Por la mañana me despierto generalmente a las 7:30. Me levanto a las 8 menos cuarto y me preparo el desayuno. Cuando tengo tiempo, leo el periódico o navego por la red mientras tomo el desayuno. También, si es posible, hago la lista de lo que tengo que comprar, pues después del trabajo
siempre paso por el supermercado. A las 8:05 me visto. Me cepillo los dientes y suelo salir para trabajar a las 8:20. La empresa queda 10 minutos de mi casa. Entonces a las 8:30 ya estoy allá. Trabajo hasta las 12 y tengo una pausa de 1 hora para comer. Después del almuerzo, vuelvo a trabajar a la 1 de la tarde y termino a las 6. Como ya dije, después de marcharme del sitio de trabajo, voy al supermercado y luego finalmente llego a mi casa a las 7:50. Como algo y después voy a caminar en verano porque todavía está claro y no es peligroso. En invierno, después de llegar del trabajo, ya ceno, me ducho, llamo a mi madre por teléfono 2 veces por semana, lavo la ropa sucia, saco la basura, veo alguna película y después me voy a dormir a las 10. El día siguiente, cuando me despierto, empieza todo de nuevo. Bien, ¿has visto que he pronunciado, leído algunas frases más largas, otras parte por parte? Bueno, eso es para que te acostumbres a intentar diferentes possibilidades, né? Faço deixando umas frases mais longas, umas mais curtas, tal, aí tu vai praticando. E algumas pausas eu faço na aula e tem algumas que eu fiz na aula e que eu não faço no áudio de prática depois para tu, porque daí tu já vai ter conhecido, quando a gente já escuta algumas vezes um textinho, uma coisa, fica mais fácil de memorizar e lembrar o que tem que repetir, enfim. Então a gente vai ficando craque. Outra coisa, mesmo eu, a primeira vez na vida que criei um diálogo, um texto, e fui ler numa aula para os alunos, ou enfim, dei uma travada, porque às vezes a gente, né, lendo qualquer coisa, até em português, a gente dá uma travada, não sabe o que tá lendo, se perde ali, ainda mais se eu tô sem óculos, enfim. E aí, repito tantas vezes que vai ficando super melhor a desenvoltura da leitura. Então, por isso que eu digo que tu tens que repetir várias vezes. Volta essa aula, repete quantas vezes forem necessárias, pratica com áudio, vai ficando uma coisa tão automática que daqui a pouco tá falando as frases sozinho, sem precisar mais ouvir eu falando. E aí, essas frases vão ficando automáticas na tua cabeça, e em algum momento tu precisas usar algum daqueles termos e vai lembrar por causa de um texto ou diálogo da aula. Tipo, que rotina, eu repeti tanto que eu memorizei essa palavra, não esqueço mais. Y cuando precisar, tú vas a saber. Entonces es bien interesante. Muy bien, y ahora sí vamos al contenido de la clase.